Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Nação Rubro-Negra, minha torcida amada e mais querida do Brasil, a torcida mais linda do Brasil, na verdade, né? Bem pessoal, vamos trazer nesse vídeo de hoje aqui tudo sobre o Flamengo, que ontem teve um dia histórico. O Flamengo conquistou duas taças, entre elas uma especial aí em cima do Palmeiras. Vamos trazer isso para vocês agora. Tem também lateral direito do Flamengo sendo emprestado para o Grupo City. Tem também Luiz Araújo desabafando aí sobre a final do Campeonato Carioca, né? Sobre toda aquela polêmica. Temos também o Thiago Silva, que reclama da arbitragem. Staff de Jorginho e diretoria do Flamengo se reúnem para tentar assinar um pré-contrato. Vamos trazer isso agora também, exclusivo. Espólio, ele vai estar no Rio de Janeiro, o staff do atleta, hein? Bem, mas antes de tudo, eu peço para você que não me dá na moral, que chegou agora no canal Nação Rubro-Negra Oficial, que não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, lembrando que você não paga nada, você não preenche nada. Só clica nele, se inscreve, aciona o sino das notificações, deixa aquele joinha bacana, comente aí também e não se esqueça aí de compartilhar os vídeos com um ou dois amigos, né? E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Estamos aí, graças a Deus, atingindo a meta de 1000 inscritos, mas falta ainda 120 aí. Quem puder se inscrever no canal, se inscreve aí pra gente bater essa meta de 1000 inscritos, valeu? Vamos então começar o vídeo aí já falando de um dia histórico, né? Ontem foi um dia histórico para o Flamengo. Eu fiz a live antes do jogo Fla-Flu e eu falei que ontem ia ter Flamengo em dose dupla, né? E tivemos a final do Carioca e a final da Libertadores Sub-20, né? O Flamengo conquistou as duas taças simultaneamente, porque o jogo foi mais tarde da Libertadores, mas o Flamengo conquistou aí a competição. O time se consagrou campeão do Campeonato Carioca de 2025, após o empate sem gols contra o Fluminense, com uma chuva de gols anulados, né? O Flamengo teve 2 gols anulados, incrível isso, cara. 2 assistências do Juninho, 2 gols do Flamengo anulados. Entre eles, o primeiro gol, acredito eu, que a arbitragem errou bastante. Por quê? Porque o zagueiro Ignacio, ele começa puxando o Juninho e termina caindo. E nesse meio o Juninho colocou a mão ali, o braço, na perna do atleta e o juiz foi até o VAR e anulou o gol. Para mim, foi um gol legal que foi anulado. Mas seguindo aqui, o Flamengo, além de conquistar a taça do Campeonato Carioca, o Flamengo conquistou o troféu da Libertadores Sub-20 em uma disputa emocionante de pênaltis contra o Palmeiras, né? Que foi aí o Mengão que foi consagrado aí, mostrou sua força tanto no cenário estadual quanto no cenário internacional, celebrando a dobradinha. O Flamengo, ele foi, com o título de ontem, bicampeão da Libertadores da América Sub-20, o maior campeão. Nenhum time até hoje conquistou essa Libertadores Sub-20 2 vezes. O Flamengo conseguiu esse feito. O Flamengo ganhou 2 seguidas e já é o maior campeão da Taça Libertadores Sub-20. Parabéns à garotada que conseguiu aí. Se não fosse cara, o goleiro Lucas Furtado, ele teve o maior azar do mundo, né? Porque o jogador do Palmeiras, a princípio em 2 bolas, no gol, na bola rolando, né? O jogador do Palmeiras chutou a bola, pegou na trave e nas costas dele foi gol. E depois, cara, na disputa de pênaltis, o atacante do Palmeiras lá, eu esqueci o nome dele, é o Luigi, que infelizmente sofreu aqueles atos racistas lá no jogo contra o Cerro Porteño. Ele chutou o pênalti, o Lucas Furtado pegou, a bola pegou na perna dele, subiu, pegou no chão e ela não pegou efeito contrário, ela pegou efeito para dentro do gol. É incrível como aquele gol, aquela bola pegou aquele efeito para dentro do gol, mas deu tudo certo. O Lucas Furtado foi lá, pegou mais um pênalti, conseguiu aí consagrar o Flamengo campeão. Parabéns à garotada. E só ressaltando, cara,
com a disputa de pênalti de ontem, com a vitória do Flamengo na Libertadores, o Flamengo tem 3 Libertadores no profissional e o Mundial. O Flamengo tem 2 Libertadores Sub-20 e um Mundial, totalizando 5. Os nossos rivais, totalizando todos, tem 3 Libertadores. Vasco 1, Fluminense 1, Botafogo 1. Só para vocês verem como o Flamengo é o pai do Rio de Janeiro. Nosso Mengão aqui é o maior, não tem jeito. Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar do Thiago Silva, porque o Thiago Silva reclamou da arbitragem ontem na final do Campeonato Carioca, né? Após o título do Campeonato Carioca do Flamengo, o Thiago Silva não escondeu sua insatisfação com a arbitragem da final. O defensor fez duras críticas ao comportamento dos árbitros durante o clássico contra o Fluminense, especialmente em relação a um lance envolvendo o jogador De La Cruz e o defensor Serna. Abre aspas para o Thiago Silva. Vocês viram tudo o que aconteceu. A entrada por trás do De La Cruz no Serna, mas a gente fala e vai soar como desculpa. É muito complicado falar de arbitragem na semana passada. Foi bem difícil conversar com o árbitro. Dava até certo medo porque ele estava muito agressivo com o nosso time, disse aí o capitão Thiago Silva. O capitão do time tricolor ainda citou o episódio de confusão envolvendo o árbitro e o atacante Luiz Araújo, que se envolveu em um desentendimento com o técnico Mano Menezes. A imagem do árbitro com o menino Luiz Araújo naquela confusão com o Mano ficou bem visível. O árbitro não tem que separar a briga, não tem que tirar normalmente. Ele se afasta para ver o que está acontecendo. Depois ele pune, não chega lá e tirar o menino de uma discussão. Chega lá e tirar o menino de uma discussão. Ele tirou uma vez e depois o menino foi lá e mostrou a tatuagem. Completou aí o defensor Thiago Silva. Então, para resumir tudo em uma só palavra, o chororô começou antes e terminou depois do jogo, né? Há muitos dias que o Fluminense já vem chorando aí, depois que foi escalado aí o Yuri Elino e o árbitro de ontem, que na minha opinião é o Bruno Arleu de Oliveira, né? Bruno Arleu de Araújo, se não me engano. Que na minha opinião, o Bruno Arleu ainda não foi tão bem, né? O Yuri Elino, ele foi melhor do que o Bruno Arleu. Por quê? Porque o Bruno Arleu ontem anulou um gol legalíssimo no Flamengo. Em meio a tudo isso, o Luiz Araújo detonou o Mano Menezes após a conquista do Campeonato Carioca. O atacante Luiz Araújo não poupou a palavras, né, ao se referir a Mano Menezes. Após o título do Campeonato Carioca, em um desabafo, o jogador detonou a postura do técnico, especialmente em relação a algumas atitudes durante o jogo e a forma como a situação foi conduzida. O clima tenso entre os envolvidos foi notado por muitos, mas Luiz Araújo fez questão de expressar seu descontentamento após a conquista, ou seja, Luiz Araújo aí detonou o Mano Menezes aí, todos sabem da confusão, né? E o Luiz Araújo tá certo, gente, tá certo mesmo, porque o Mano que provocou ele, né? Mudando de assunto agora, falar de coisa boa, Flamengo e Gerson, a renovação à vista aí mesmo, hein? A diretoria do Flamengo está em conversas aí, já fechou um acordo verbal com o Gerson e a renovação de contrato do meio atacante, que é um dos principais jogadores do elenco, né? A proposta é em cima da mesa e o Gerson aceitou. Então, a negociação está em andamento, né? O GE. Globo até confirmou a notícia que eu trouxe ontem aqui no canal, que o Flamengo e o Gerson já está tudo alinhado e só falta a assinatura do atleta. O Flamengo também vai dar uma compensação salarial e mudou uma coisa aí, gente, no contrato. O contrato que ia até 2029 vai até 2030, ou seja, mais 5 anos de contrato para o Gerson. De ontem para cá mudou aí 1 ano de contrato então, né? Bem,
Vamos falar aí de lateral negociado com o Grupo City. Isso porque o Lucian foi negociado com o Bahia. É outro movimento que o Flamengo tem no mercado aí da bola. O Flamengo finalizou a negociação do lateral Lucian com o Bahia. O jogador que estava no time principal do Mengão agora seguirá para o clube nordestino, onde buscará mais oportunidades. A transferência faz parte da estratégia do Flamengo de ajudar o elenco. Então, o Lucian vai para o Bahia. Eu vou trazer aqui os detalhes da negociação para vocês. Bem, gente, a princípio aí, os valores ainda não foram divulgados porque o jogador ainda não assinou o contrato. O jogador não vai por empréstimo. O Bahia acertou a contratação em definitivo. O lateral tem 18 anos. E a joia das categorias de base do Flamengo vai assinar agora, nesta segunda-feira, com o time do Bahia. Ou seja, os valores ainda não foram divulgados, mas assim que fechar aí, que ele fizer os exames, que acertar com o Bahia, a gente vai trazer para vocês aqui, né? Os valores da contratação do atleta. Lucian vai para o Bahia e vai jogar 3 temporadas, né? 3 temporadas aí, Lucian vai jogar no Bahia. Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar do assunto do vídeo agora. Vamos falar de Jorginho. Isso porque José Boto anuncia aí um encontro com o representante de Jorginho, o agente do meia do luso brasileiro. O Flamengo tem um trunfo aí na mão sobre essa negociação, né? E ontem, durante a comemoração do título do Campeonato Carioca, no gramado, José Boto foi questionado sobre a presença do agente de Jorginho no Maracanã para assistir ao confronto contra o Fluminense. O dirigente confirmou que o representante estava no estádio, e isso, por sua vez, não é segredo, né, que o Flamengo continua alimentando o sonho de contratar Jorginho antes do Super Mundial de Clubes, após não ter conseguido trazer o volante no início de 2025, mas aí o Flamengo prepara para a janela de transferência do meio do ano com total empenho. Ademais, Jorginho já expressou seu desejo de reforçar o Flamengo assim que seu contrato com o Arsenal se encerrar. Entretanto, solicitação do clube inglês, o volante decidiu não firmar um pré-contrato com outra equipe agora no momento. Mesmo assim, o empresário de Jorginho veio ao Brasil para dialogar com o diretor de futebol do Flamengo. José Boto, vale ressaltar que o volante possui um contrato com o Arsenal até junho deste ano. Após essa data, ele poderá se transferir para o mais querido sem custos nenhum. Até o presente momento, o Flamengo e Jorginho ainda não chegaram ao consenso sobre o salário do atleta, né? Isso deve ao fato de que o volante deseja 12 milhões de euros, quase 75 milhões, mas está disposto a negociar até agora. Melhor proposta representada pelo Flamengo foi de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais livres de impostos, o que equivaleria a quase 13 milhões de euros, 80 milhões de reais. Ou seja, então, nação, Jorginho pode vir aí só no meio do ano, né? E ele só vem mesmo no meio do ano. Não tem como o Flamengo assinar o pré-contrato agora, porque o atleta já deu a sua palavra para o jogador, né? E o jogador já deu sua palavra para o Arsenal da Inglaterra. Então, ele vai vir só no meio do ano. Bem, gente, a Libertadores da América vai começar e a Conmebol já marcou a data e o horário. A Conmebol realizará o sorteio da Libertadores da fase de grupos hoje, segunda-feira, dia 17. O evento está programado para 8 horas da noite. A gente vai entrar 5 minutos antes do sorteio começar aqui ao vivo. A gente vai trazer uma live ao vivo
Isso é importante você ser inscrito no canal, porque a gente vai trazer essa live ao vivo aí. E o Flamengo vai descobrir aí seus adversários. Lembrando que o sorteio vai acontecer em Luque, no Paraguai, né? A sede da Conmebol. E os times brasileiros aí, o Flamengo como atual campeão da Copa do Brasil, né? O Flamengo encontra-se no pote 1 ao lado de River Plate, Peñarol, Nacional, São Paulo, Racing e Botafogo, né? O grupo 2 tem Olímpia, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo do Chile, Estudiantes da Argentina. O pote 3 tem Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Talleres, Táchira e Universidade Chile. O pote 4 aí vem com Carabobo da Venezuela, Atlético Bucaramanga da Colômbia, Central Córdoba da Argentina, Santo Antônio Bulu da Bolívia, Alianza Lima do Peru e Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona de Guayaquil e Bahia. Esses são os potes aí da Libertadores, os times que vai ser selecionado. Cara, claro, né? A gente fica aí pensando altitude, mas se puder fugir desse bulu e do Bolívar, para o Flamengo vai ser uma boa, né? Porque daí o Flamengo está se livrando de 2 altitudes, cara. 2 altitudes altíssimas aí, então. Bem, então você está convidado, hein? 5 minutos antes de começar o sorteio, às 7h55 a gente vai entrar com uma live ao vivo. Valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.